Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e vamos aí à nossa oitava aula do nosso curso de magia cerimonial clássica. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes, então vamos aí com a primeira parte dessa aula, que é muito importante para todos aqueles que quiserem seguir aí pelo caminho da magia prática. O conceito por detrás dessa aula, que chama Condições Gerais para se praticar magia, ele segue um conceito bem simples que diz que o universo inteiro se manifesta através de padrões e de códigos. E que se o mago conseguir compreender esses padrões e esses códigos, ele pode acessar determinados tipos de energia, replicando esses códigos dentro de uma cerimônia de magia. Segundo a definição aí básica da antiguidade, a magia é um meio de dispor-se das energias existentes na ordem universal das coisas, né? E de usar essas energias existentes para fazer determinados tipos de efeitos na nossa realidade. Sendo assim, se existem forças agindo em todo o universo sobre várias formas de energia e de diversas maneiras, suas formas, como suas maneiras, certamente são regidas por lei. Então, se o mago compreender as leis por detrás aí desses padrões, se ele entender o código dessas manifestações, ele pode aplicar essas leis dentro de um ritual específico e assim atingir o resultado que ele pretende. Então, o conhecimento das leis que regem uma determinada forma de energia, ele é absolutamente indispensável para a transformação de toda força em trabalho. Ou seja, ela é imprescindível para um magista cerimonial. Então, a gente estabelecendo que a magia ela tem por finalidade empregar formas de energia e finalmente delas fazer uso, é forçoso pensar que ela implica no conhecimento das leis que as condicionam. Ou seja, se você vai usar uma força, uma forma de energia, você tem que, no mínimo, conhecer as leis que regem esse determinado tipo de energia. Em outras palavras, é isso. E sendo assim, dentro aí do ramo do conhecimento humano, a gente pode pensar em quatro tipos de pessoas aí que lidam com magia. Nós podemos pensar nos sábios, que são aqueles que pesquisam, estudam e catalogam essas leis, né? Os professores que ensinam e criticam a fim de retificá-las segundo as observações colhidas. Nós temos os engenheiros que, valendo-se dos ensinamentos recebidos e levando em conta as retificações feitas, refletiram nas aplicações dessas leis e inventaram primeiro os métodos, depois os modos de aplicá-las, e temos os especialistas, que, seguindo os métodos e modos de aplicação, passaram-nos à prática e finalmente conseguiram codificar um certo número de regras de fácil entendimento, dispensando conhecimentos de raízes profundas, capazes de serem seguidas por todo obreiro hábil que tem contato com esse ensinamento. Vejam bem, não significa que são quatro classes de pessoas diferentes. Né? Um sábio ele pode ser um professor, ele pode ser um engenheiro, pode ser um especialista, assim como um especialista pode ser um professor. Uma categoria não exclui a outra. Mas aqui a gente está tomando mais ou menos como se propaga o conhecimento na história da humanidade. E sendo assim, a gente catalogou esses quatro tipos de pessoa
para entender que existem quatro modelos de grimórios ou de escritos mágicos que a gente pode recorrer. Então, existem os grimórios que são escritos por especialistas, ou seja, eles são escritos para facilitar o entendimento das pessoas, né? Existem os tomos de magia, né, que são escritos por sábios, por professores, como o caso, por exemplo, do Zohar, né, da Cabala judaica, né? Ali foi escrito por sábios que são interpretados por professores e tal. Então, sempre quando a gente for estudar magia, a gente tem que entender em qual categoria aquele manuscrito que nós estamos estudando ele se encaixa, para não cometer erro, porque às vezes você pega uma coisa que é escrito por um especialista e acaba tomando aquilo como verdade absoluta, mas aquilo é uma simplificação do conhecimento maior. Então, na magia é muito comum você ter acesso a documentos que são simplificações de uma coisa maior. E você nunca pode tomar isso como sendo o final do conhecimento, né? Então, um sistema de magia, ele pretende, né? Ele pretende ultrapassar o domínio das energias físicas. Ou seja, a gente quer trabalhar não só com a física, mas também com a metafísica. Nós queremos produzir resultados aí manipulando forças invisíveis do universo. Então, para alcançar isso, a gente precisa de dois tipos de estudos diferentes. Nós precisamos de um estudo puramente teórico, no qual a gente vai tentar decodificar essas informações, esses códigos que, que existem no universo. E existe o estudo prático, que é onde a gente vai colocar esses códigos em ação. Então, a primeira parte do nosso curso, nós estamos focando muito na teoria, embora eu tenha passado, hora ou outra, alguns conhecimentos de ordem prática. Nós estamos se focando muito na teoria. Por quê? Porque vocês precisam conhecer a forma de pensar. Então, o que eu estou dando para vocês desse curso de magia cerimonial clássica é a forma para você entender o pensamento de um mago medieval. Porque compreendendo a maneira como ele pensava, você vai conseguir compreender aquele ensinamento que ele estava passando nos grimórios e vai aplicar e vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia. No seu dia a dia, vai poder adaptar isso para a modernidade da sua vida. Então, o que eu estou fazendo aqui não é simplesmente ensinar magia, mas eu estou colocando aí, tentando, pelo menos, ensinar a mentalidade do magista cerimonial clássico. Pois se você compreender